Boa noite a todos. Que a paz que o Senhor Jesus nos traz envolva cada um de nós. Na 30ª semana, Allan Kardec, aqui do Centro Espírita André Luiz, na cidade de Taubaté. Esse ano estamos trabalhando, a título de experiência, com um novo formato. As palestras serão em número de 8, porém serão a cada final de semana, sempre a partir das 19 horas, aos sábados e aos domingos, com início hoje, dia 5 de outubro, até o dia 27 de outubro desse mês. Todos estão convidados. Um apoio também da USE Intermunicipal de Taubaté. Agora, eu gostaria de chamar para a nossa prece de abertura o nosso caro companheiro Orlando Tais, que no momento se encontra como presidente dessa instituição. Boa noite a todos. Vamos então buscar a figura amiga e luminosa do nosso Mestre Jesus, para agradecer a Ele por essa oportunidade abençoada nesta casa que nos acolhe e que nos dá a oportunidade da convivência amiga e fraterna, do aprendizado e das bênçãos de luz que temos recebido. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade que nos concedes de estarmos aqui reunidos em Teu nome, para juntos aqui trabalharmos, aprendermos e buscarmos os Teus ensinamentos e a Tua luz para avançarmos em nossa caminhada. Que abençoes a nossa noite, que ilumines nossas mentes e corações e a Tua paz nos acompanhe ao longo dessa jornada, juntamente com o amparo dos queridos amigos espirituais e trabalhadores do bem que nos amparam e que nos inspiram sempre. Que Jesus, nosso Mestre, abençoe e ilumine a todos nós, agora e sempre. Que assim seja. Agradecidos, Orlando. Agradecidos também a presença de todos vocês, da nossa equipe técnica de som, o pessoal na cozinha trabalhando, preparando aquele chá, e aos amigos, os trabalhadores dessa casa, que com muito empenho ajudaram esse evento tão lindo chegar até nós essa noite, e ao João Paulo, ao Ari Rangel, que fizeram a abertura dessa noite com um momento artístico e cultural. E agradecemos também a presença da caravana da cidade de Cachoeira Paulista, que vieram na qualidade de anjos guardiães do nosso querido João Luiz do Nascimento Ramos, e a todas as caravanas que aqui se fazem presentes. João, por gentileza, a palavra é toda vossa. Queridos amigos, queridas amigas, caros irmãos, caras irmãs, é uma alegria poder estar aqui novamente em Taubaté, cidade esta que tem vindo com frequência e regularidade ao longo desses anos. E agradecemos a todas as casas espíritas, hoje em particular o Centro Espírita André Luiz, que nos tem dado esta oportunidade de trabalho, de estudo e de confraternização. O convite recebido através dos nossos companheiros Castro, Bonani, Lurdinha, representando a casa, a pessoa do nosso querido Orlando, que nos fez a prece de abertura, o Carlinho, sempre tão gentilmente, a abertura musical, do querido Ari Rangel, João Paulo, o reencontro com amigos tão caros aos nossos corações, e aqui estamos diante daqueles que possivelmente, enquanto estávamos no plano espiritual, eles já batalhavam aqui na Terra, não é? Então, Manuel Cunha, Bonani, e eu ficava pedindo lá no plano espiritual, me deixe logo para eu encontrar essa turma, né? Então, nós aqui estamos reencarnados juntos e realizando este trabalho. Trazemos hoje o abraço do antigo 17º CRE,
hoje Use Regional Cachoeira Paulista, para os companheiros do antigo 4º CRE, hoje Use Regional Taubaté. Unindo assim os nossos corações nesta região Vale Paraibana, que nos reuniu enquanto crianças, jovens e adultos nos nossos variados encontros e nos fortalecendo os laços de amizade. A pequena caravana de Cachoeira Paulista hoje está formada por mim, pelo José Alves, que veio dirigindo o automóvel, sua esposa Eliana e o Marcos Pereira, e que são companheiros da nossa querida União Espírita Cachoeirense. E quando estivemos reunidos lá ainda ontem, em uma palestra pública, falamos que estaríamos aqui e todos então vibraram com muito carinho e mandaram um abraço fraterno a todos, inclusive mamãe. Então, que os nossos companheiros que irão nos assistir depois, palestra esta que está sendo gravada, possam receber na oportunidade futura também o nosso carinho e as nossas vibrações fraternais. Estamos, então, no 39º mês espírita Allan Kardec, quando antes era a Semana Espírita, mas estamos com o mesmo ideal de fraternidade, de luz, de paz e de amor. Allan Kardec, este ano comemorando os 160 anos da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, e sempre nos atendo ao Evangelho e buscando no Novo Testamento os ensinos do Cristo, dos evangelistas, dos apóstolos do Senhor, para que possamos reavivar em nós a bandeira do Evangelho, buscando nas lições do Cristo, nos seus exemplos, o caminho que devemos seguir. E, portanto, vamos fazer esta noite, relembrando Kardec, mas também o Evangelho segundo o Espiritismo, e, em particular, peço licença ao meu querido avô Lage, que me ensinou a ler o Novo Testamento ao seu lado variadas vezes e também fazendo a leitura para os nossos idosos do Lar de Idosos do Asilo Antônio de Pádua. E vamos, então, nos ater a Paulo, aos Efésios, no capítulo 5, versículos 14 e 15. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Então, esta é a tônica do nosso estudo desta noite, da nossa palestra, que encontramos no Novo Testamento, em Paulo aos Efésios, no capítulo 5, versículos 14 e 15. Levanta, ou melhor dizendo, desperta, ó tu que dormes. Antes de nos levantar, é preciso despertar, né? Então, desperta, ó tu que dormes. Todos nós despertamos a cada manhã. E a gente espera que desperte um bom longo, né? Um grande tempo ainda, um longo tempo, quando estamos peregrinando pela terra. Mas nós vamos nos lembrar de Allan Kardec, lá em A Gênese, quando fez a colocação, ou quando implementou a Gênese, relembrando 2 momentos da vida do Cristo, na parte dos milagres de Jesus, segundo o Espiritismo, ao relembrar a filha de Jairo e o filho da viúva de Naim. Quando então Jesus, estando por aqueles arredores e encontrando-se com Jairo, o chefe da sinagoga, e ele solicita ao Cristo que fosse à sua casa para poder ajudar sua filha, que estava dando sinais de doença ou de enfermidade, e que um dos seus serviçais chega dizendo que ela agora já estava morta. E quando então Jesus vai até a casa, percebe, identifica que verdadeiramente ela não estava morta, chama-a de volta, dizendo então
jovem, levanta e fala. Jovem, levanta e fala. E a jovem imediatamente levantou-se e falou. E o filho da viúva de Naim, que já se encaminhava o seu féretro, o seu enterro, e Jesus, apiedando-se dela, sua mãe, a viúva de Naim, que ali estava ao lado do caixão do filho, e Jesus toca o esquife e diz: mancebo, levanta e fala. Levanta e fala. Levanta e anda, levanta e fala. Então, Paulo aos Efésios: desperta, ó tu que dormes. Despertando, então, aquela jovem, a filha de Jairo, e despertando o filho da viúva de Naim, uma vez que não estavam mortos, mas em estado letárgico ou cataléptico, Jesus os chamou de volta. Nós estamos, na verdade, reencarnados para que possamos desenvolver o nosso despertamento. E agora, então, não só o despertamento matinal, ou após um sono da tarde, ou com o avançar da noite, mas de desenvolvermos o despertamento das nossas consciências. Desperta, ó tu que dormes. O que quer dizer que, filosoficamente, ou dentro desta metáfora, nós podemos sim, em variados momentos da nossa vida, ao longo da nossa existência, como se estivéssemos dormindo, não nos apercebendo da grande realidade da vida e dos convites que a vida nos faz. Vida, nesse sentido, com V maiúsculo. A vida nos chama a vivermos, a convivermos e a nos presentearmos, por assim dizer, buscando a alegria da própria vida e da própria convivência. Ao sermos despertados na nossa consciência, nós vamos então identificar que entre o berço e o túmulo, que entre o nascimento e a morte, a reencarnação e a desencarnação, nós estamos com este ínterim, com este interstício, ou com esse interregno entre o berço e o túmulo, para realizarmos o que aqui viemos realizar. E não podemos, então, dormir no ponto. Para que não percamos o bonde da própria história. E a hora nos chama, a hora nos convida, e é chegada a hora deste despertamento. Temos feito, naturalmente, esse despertamento ao longo da nossa existência para variados momentos. Acordamos para algumas coisas, não acordamos para outras. Já identificamos certas circunstâncias e situações como importantes, mas nem sempre ainda nos inteiramos da totalidade desses momentos e circunstâncias que compõem o nosso viver e o nosso conviver. Temos um passado bem longo, das cavernas aos dias de hoje. Temos introjetados em nós, no nosso inconsciente, os fatos, as crenças, os mitos, as convivências, tudo aquilo que tivemos ao longo da nossa historiografia espiritual. E estas marcas, muitas vezes cicatrizes, sinais, às vezes sulcos profundos na nossa alma, estão presentes na nossa própria realidade, ou seja, em quem somos até o momento. Somos, então, o resultado, a resultante daquilo que trazemos do passado, mas estamos sendo chamados ao despertamento para esta realidade espiritual. E o Consolador prometido pelo Cristo, o Espiritismo, com a codificação espírita e a codificação do missionário leonês Allan Kardec, nos trouxe estas oportunidades de estudo. Daí o objetivo das semanas espíritas, dos meses espíritas, dos trabalhos de estudo da Casa Espírita, que não só a confraternização, quanto o estudo. E não só o estudo, quanto a confraternização, para que possamos estudar juntos, mas também reavivando em nós esse ideal de fraternidade. Não mais nas catacumbas,
não mais nas cavernas, não mais nas antigas cavernas dos cristãos primitivos, mas hoje, podendo então nos representar diante da própria sociedade com o movimento espírita, com a participação dos centros espíritas, mais do que isto, com a nossa participação no mundo, como seres sociáveis que somos e levando a nossa contribuição e colaboração com a formação ou construção de uma nova sociedade. Então, esse despertamento, jovem, levanta, jovem, fala, jovem, anda, é para todos nós. Porque uma vez despertos nas nossas consciências, temos o papel de nos levantarmos, de não estarmos caídos ou de nos deixarmos ficar caídos ao longo do caminho, antes disso, despertando o nosso olhar para a verdadeira realidade da vida, que é a realidade espiritual. Então, desperta, ó tu que dormes, acorda, abre os olhos, percebe a vida, e dentro deste processo da vida, se deixe, ou nos deixemos, nos engrandecer. Não no sentido do crescimento para nos sentirmos melhores do que os outros, mas do engrandecimento moral, espiritual, e levando ao mundo esclarecimento, consolo, porque este é o papel do Espiritismo, esclarecer e consolar. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Quer dizer, então, que não só podemos estar entre aqueles que dormem, mas como entre aqueles que são considerados mortos, almas mortas em corpos vivos, transitando pela vida, pela transitoriedade da vida terrena, mas como se estivéssemos mortos no nosso viver, não aproveitando as oportunidades que a vida e o tempo nos concedem. E aí vamos nos lembrar de 2 episódios, um deles com o próprio Paulo, ainda Saulo de Tarso, na estrada de Damasco, Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículos 1 e seguintes, quando então Saulo de Tarso ali narra o seu processo de conversão na estrada de Damasco. E quando ele tomba do cavalo, da montaria, ao identificar a luz maravilhosa, que era a luz do Cristo, luz esta que também foi percebida pelos soldados que o acompanharam, mas quando ele, caindo do cavalo, pergunta: quem tu és? A resposta, somente ele ouviu, e os soldados não. Sou Jesus a quem tu persegues. O que é necessário que eu faça? Ele então perguntou. E a voz do Cristo: levanta-te, adentra Damasco, e lá te será dito o que deves fazer. Levanta-te. Então, no momento em que ele cai em si, não só o sentido do cair da montaria, do cair do cavalo, mas caindo em si, ele que já se encontrava em processo de mudança e talvez não estivesse ainda naturalmente despertado na sua consciência, mas estava trabalhando em si mesmo este desejo de mudar o rumo da prosa, de escolher um outro caminho, de colocar os pés numa outra caminhada. Jesus então lhe diz: levanta-te. E outro episódio é com Maria de Magdala, narrado por Humberto de Campos no livro Boa Nova, capítulo Maria de Magdala, quando ela, após ouvir Jesus falar sobre o amor doação, o amor entrega, ela então questiona-se: que novo amor é este, apregoado por lábios tão divinos a pescadores tão singelos? E vencendo a sua própria resistência íntima, ela toma de uma barca e vai a Cafarnaum, em casa de Simão Pedro, onde Jesus se encontrava. Quando lá chega, assenta-se à frente do Cristo. Quando Jesus então lhe diz: levanta os teus olhos aos céus, encontraste a boa nova. Para Saulo de Tarso, caído ao longo do caminho, levanta-te e adentra Damasco, lá te será dito
o que deves fazer. Para Maria de Magdala, levanta teus olhos aos céus, encontraste a boa nova. Então, quando despertamos as nossas consciências, quando conhecemos a doutrina espírita e a realidade da vida espiritual e os pilares básicos da justiça divina, a imortalidade da alma e a reencarnação, somos convidados a nos levantarmos para desenvolvermos com o nosso comportamento, com a nossa conduta, e não só conduta tipificada na exterioridade das nossas atitudes, mas a conduta mental, a conduta psicológica, a conduta emocional, a conduta sentimental, a conduta moral, porque muitas vezes não verbalizamos, muitas vezes não exteriorizamos as atitudes, mas por dentro estamos tendo um comportamento, estamos tendo uma conduta. Somente ela está reservada a nós e a Deus e aos espíritos que estão ao nosso lado, porque disto nós não conseguimos nos esconder. Então, o que pensamos, o que sentimos, o que imaginamos, o que refletimos, tudo isso é percebido pela vida, acima de tudo por Deus, que é nosso Pai. Então, despertar não basta para que nós exerçamos os nossos papéis no mundo. É preciso despertar, ter os olhos de ver, os ouvidos de ouvir, entender a vida como nós já a entendemos, mas também é necessário que após ou em meio a esse despertamento, nós possamos nos levantar de nós mesmos, muitas vezes da nossa inércia, muitas vezes da posição cômoda em que estamos, e não falamos da posição cômoda fisicamente, naturalmente do corpo, mas de uma acomodação moral. E que alguns justificam dizendo, é a vidinha que eu vou levando do jeito que Deus dá. Estas expressões, elas parecem estar de acordo com aquele que, tendo fé em Deus e em acreditando no Pai, se submete à sua lei. Mas, de outro modo, pode ser também uma posição conformista de alguém que vai se justificando pela vida, se desculpando a todo o processo de mudança. E aí diz, é a vidinha que eu tenho, porque é a que Deus me deu. Então, despertar, levantar-se, é sair da inércia, do comodismo, para partir para a luta. Os primeiros cristãos enfrentaram as arenas das feras, dos leões, o que não é necessário que nós façamos hoje. Mas o enfrentamento das arenas da vida, as variadas circunstâncias que envolvem a sociedade atual e que o Consolador prometido pelo Cristo veio relembrar aquilo que o Cristo nos disse e ainda ampliando os nossos horizontes acerca dos princípios básicos da doutrina espírita. Então, o Espiritismo, há 167 anos, desde a publicação do Livro dos Espíritos, vem com seus adeptos, com seus profitentes, com aqueles que estudam o Espiritismo, nos convidando a não só nos agremiarmos ou a nos concentrarmos dentro das casas espíritas, no sentido do estudo e da confraternização, mas para aqui estarmos na antiga catacumba, na antiga caverna, nos preparando e nos capacitando para a vida em sociedade, onde todos exercemos os nossos papéis, não só de cidadãos no mundo, mas de servidores fiéis de Deus, levando por onde vamos as sementes do Evangelho do Senhor, através das palavras, dos exemplos, das atitudes, não no sentido do proselitismo simples, de querer que as pessoas acreditem como nós e que se tornem espíritas, mas no sentido de levar o esclarecimento e o consolo para que a mensagem viva de Deus, através de seu Filho Jesus, no seu Evangelho e com a colaboração da doutrina espírita, ampliando os horizontes, chegue a todos aqueles que têm fome. Na visão de Amado Nervo, em seu livro Plenitude, capítulo 29,
numa expressão sua, todos têm fome, e que é comentado por Pedro de Camargo Vinícius no livro Mestre na Educação, capítulo Clama Sem Cessar. Todos têm fome, fome de pão, fome de luz, fome de ser, fome de paz e fome de amor. Naturalmente, existem muitas outras fomes, mas Pedro Camargo Vinícius classifica estas fomes ao fazer um estudo sobre a frase ou a expressão de Amado Nervo: todos têm fome. Ainda temos uma fome da chamada fome ou crise famélica, a fome material do mundo, a fome do pão material, daqueles que milhões de criaturas humanas ainda passam pelo processo da fome. Mas é claro que estamos falando também da fome deste pão material, onde Jesus se apresentou a nós como pão da vida, para nos alimentarmos nas nossas necessidades, carências íntimas, quando cada um de nós, e somente cada um de nós, e Deus, conhece esta fome. A fome do pão espiritual. Quando deitamos as nossas cabeças sobre os nossos travesseiros, quando estamos, às vezes, debaixo da água do nosso chuveiro, ou quando estamos diante de um regato, de um jardim, ou sentado no banco da praça, e refletimos, pensamos na vida, não conseguimos avançar ao passado para nos ver no pretérito, mas sentimos de alguma forma, ainda no resultado de quem somos, algumas angústias, algumas decepções, alguns desencantos, momentos que todos passamos por instantes até mesmo de uma certa tristeza, assim podemos dizer. Mas ansiamos pela felicidade, pela alegria, ansiamos pela disposição, queremos nos transformar em trabalhadores do Senhor. Então é preciso nos alimentarmos deste pão da vida, que mata a fome, e que também vem nos alimentar na nossa fome de luz. Então, o desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e o Cristo te iluminará. Na tradução de João Ferreira de Almeida, em o Novo Testamento, Cristo te esclarecerá. Te iluminará, te esclarecerá. O esclarecimento, a iluminação que vem do esclarecimento, o conforto e o consolo que vem das palavras do Cristo, o Cristo nos iluminando nas nossas consciências, como está acontecendo agora, não pelo nosso verbo, pela nossa palestra, mas pelo ensinamento que corre nas nossas mentes e que não só fica num grau de intelectualidade, conhecimento, de inteligência, mas que nos chega ao coração e nos toca, então, em profundidade. Numa palestra pública, num estudo doutrinário, na casa, no atendimento fraterno, aqueles que nos dizem ou que nos falam certas coisas tocam a cada um de nós individualmente. Por isso que a expressão de Paulo aos Efésios é: desperta tu que dormes. É para cada um. Porque cada um de nós pode ouvir a mesma palestra, o mesmo ensino, ler o mesmo texto, mas cada um de nós irá absorver, segundo a sua própria história espiritual, as suas referências intrapessoais, interpessoais e, inclusive, com ligações do passado, que nós não nos lembramos, mas que nos faz viver ainda e conviver no hoje com algumas manias, com algumas querelas, com algumas malquerenças. Isso eu não gosto, isso eu gosto, isso está bom para mim, isso não é bom para mim, isso me pega no calo, isso me tira do sério. Então, cada um de nós tem estas expressões particulares e individuais que vêm do nosso processo de autoiluminação, mas quando cada um tem o seu ritmo e está de acordo com o seu tempo. Assim, um propósito no tempo de Deus, como se costuma dizer, mas cada um de nós também tem o seu tempo de despertamento e daí o seu tempo de levantar-se. O Cristo vem nos iluminando a todos, mas assim como Paulo ou Saulo de Tarso, antes da sua conversão, tanto quanto como Maria de Magdala, cada um desperta, levanta-se e se deixa iluminar pelo Cristo dentro do seu ritmo, do seu tempo, a sua maneira, e Deus, nesse sentido, não tem pressa.
Por isso nos deu o livre-arbítrio e nos possibilitou viver a nossa caminhada evolutiva a partir do nosso livre determinar, mas nos tornando responsáveis e colhendo ao longo desta nossa própria caminhada as consequências dos nossos atos numa lei bastante séria, que é a lei de ação e reação ou de causa e efeito. Então, estas fomes de pão, de luz, de ser, de paz e de amor, mas que nos convida a um processo de viagem interior, de conhecimento de nós mesmos, visando, então, o que Paulo aos Efésios apresenta no versículo 15 deste capítulo 5. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Nécio é o antônimo de sábio, mas também em Provérbios, nécios eram chamados de loucos. Então, que nós andemos não como nécios, como tolos, mas como sábios. A sabedoria da vida na utilização do que agora sabemos, do que ora sentimos e que exige ou requer de nós a exemplificação através dos atos, das atitudes, do comportamento. Mas tudo vindo ou se originando no nosso despertamento. Despertamos para algumas coisas, para outras ainda não. Já nos levantamos para algumas coisas, para outras ainda não, porque é um processo. Um processo que Joana de Ângeles, na sua linha psicológica transpessoal, chama de um processo gradativo, assim como a doutrina espírita chama de um processo ascensional, mas que se realiza passo a passo, etapa a etapa. A natureza não dá saltos, nós também não vamos de um ponto ao outro sem passarmos pelas etapas necessárias ao nosso crescimento. A mudança que se espera muitas vezes radical, nem sempre traz o verdadeiro processo da transformação moral em que passamos pelas etapas que envolvem, inclusive, por necessidade, a dor, o sofrimento, períodos agudos ou graves ou severos da alma, pelos quais nós passamos nas complicações diárias cotidianas, a ponto de nós nos perguntarmos a nós mesmos e às vezes a Deus: o que será que eu fiz nessa vida? Por que eu estou passando por isso? Tinha que acontecer assim? Então, as questiúnculas, as inquietações humanas, quando sabemos que colhemos hoje o que semeamos livremente ao longo do nosso caminhar, quando sabemos que ninguém passa por aquilo que não precisa e não deva passar, que nada é em vão, que nada acontece por acaso. Como diz uma frase que lemos um dia desses, infelizmente não sei o autor ou autora, mas as pessoas vêm e vão, mas ninguém vem em vão. As pessoas vêm e vão, mas ninguém vem em vão. Então nós aqui estamos, corporificados nesta existência atual, a fim de nos alimentarmos no pão da vida, que é Jesus nos seus ensinos, tendo o esclarecimento e o conforto da doutrina espírita, para nos alimentarmos na nossa fome de luz, a luz do conhecimento, a luz do esclarecimento, fiat lux, quando a luz se faz, as trevas se desvanecem, e nós então estamos abrindo os olhos para esta realidade da vida. Mas temos as nossas outras fomes, a fome de ser alguém para alguém, a fome de ser querido, a fome de ser aceito, a fome de ser reconhecido, a fome de ser notado, a fome de ser compreendido, a fome de ser entendido, que são as fomes relacionais no mundo. E o que nos trará naturalmente o alimento para nos matar a fome de paz, que é a paz e a verdadeira paz consciencial, a que Jesus nos trouxe. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, mas não vou-la dou como o mundo a dá. E a paz que nós nos dedicamos nos templos, a paz de Deus, a paz de Jesus,
a paz do Senhor, a paz seja na tua casa, e não só na tua casa, mas na nossa casa interior, na nossa morada íntima, onde na verdade Deus habita, conforme diz a mensagem bíblica, Deus habita em vós, vós sois o templo de Deus. Então esta paz consciencial, que surge pelo dever cumprido, que nem sempre cumprimos integralmente, dadas as nossas fragilidades, que Joana de Ângeles, em alguns outros textos, chama de precariedades humanas, em outros textos ela chama de subpotencialidades, e que vai dar uma razão ou uma motivação para isso na atualidade, quando ela diz que o que nos tem atrapalhado ainda hoje na Terra são as distrações. E nós nos distraímos com muitas coisas, inclusive com as redes sociais e com o celular. Nós nos distraímos com muitas coisas, inclusive com aquilo que os outros querem nos contar, sempre de alguém, sempre do outro, quase nunca dele mesmo. Falando então da vida alheia. E quando Jesus nos convida, e que Paulo representa isto, a nos comportarmos de um modo prudente, vede como andais prudentemente. E este andar não é só o andar de quem vai para lá ou para cá, e nem é vede prudentemente com quem andais, embora isso também tenha uma importância, mas vede como andais com o pensamento, vede como andais com o sentimento, vede como andais com as emoções, vede como andais com as suas atitudes, com o seu comportamento, porque nós podemos andar sim, mesmo sem sair do lugar. E hoje andamos, inclusive viajamos pelas tais redes sociais, onde compartilhamos ideias, textos, conceitos, aquilo que nos chega e que nem sempre observamos como sendo de uma certa razoabilidade e que esteja em conformidade com a doutrina espírita. E a gente acha bonitinho e passa para frente, sem observar o que verdadeiramente aquele texto, aquela palavra, aquela sentença, aquela oração pode estar representando para um mundo de milhões de amigos, mas também daqueles que por uma simples adversidade, por um simples conceito que não concorda ou não concordam conosco, 1 milhão de inimigos. Então nós estamos em meio a estas correntes energético-magnéticas espirituais que compõem a atmosfera espiritual do planeta, mas também o resultado dos nossos pensamentos, das nossas falas, do verbo, das expressões que verbalizamos, da nossa conduta, tanto quanto com a conduta tipificada com o nosso corpo, porque o corpo também fala. Quando o olhar se desvia para um lado, quando se faz um meio de cabeça, quando se faz uma negativa, quando apresentamos uma sinalização de afirmação ou de concordância, quando fazemos um movimento de mão para que haja afastamento, quando fazemos a negativa com o dedo, quando damos o positivo para cima, quando colocamos o dedo para baixo. E então, a todo instante, nós estamos, sim, nos comportando. E este é o convite de Paulo aos Efésios: vede prudentemente como andais. Não como nécios, mas como sábios. Então, o Espiritismo, representado neste mês de Allan Kardec, Dantes, Semana Allan Kardec, vem para nos fazer estudar e também para nos fazer conviver, uma confraternização de milhões de amigos, mas para que possamos saber depois o que iremos fazer lá fora com aquilo que temos aprendido aqui dentro. Eu sempre repito esta expressão, que é uma expressão que eu guardei desde a meninice ou a juventude do professor Deolindo Amorim, numa de suas palestras na região dos Lagos, precisamente em Macaé, quando ele então disse: viver é uma arte, é a arte de viver e conviver lá fora de acordo com os valores que nós aprendemos aqui dentro. Viver é uma arte,
é a arte de viver e conviver lá fora de acordo com os valores que aprendemos aqui dentro. Viver é uma arte, é a arte de viver e conviver lá fora, não como nécios, mas como sábios. Despertando as consciências, nos levantando dentre aqueles que são considerados mortos, porque sem entusiasmo, sem apreço pela vida, sem o gosto pelo viver e conviver, fazem por fazer, vivem por viver, trabalham por trabalhar, realizam por realizar, mas sem este objetivo providencial, que é o da providência divina, cujo trabalho nos dignifica a alma, mas também nos faz crescer, progredir. Não só o trabalho espírita dentro da casa espírita, mas o trabalho junto de entidades socioassistenciais, de movimentos e núcleos assistenciais que dependem e que requisitam voluntários. Pessoas que possam doar algumas horas de trabalho, levando a sua mensagem, e aí não a mensagem espírita verbalizada para doutrinação, mas a mensagem dos trabalhadores do amor, da casa do caminho, daqueles que esclarecem e consolam, daqueles que dizem: olá, como vai? Conte comigo, eu estou aqui. Seja para conversar com o idoso, mais do que falar com o idoso, ouvi-lo, porque nos nossos lares de idosos, eles querem as visitas, mas muito mais querem ser ouvidos do que realmente querem que nós falemos algumas coisas para eles. Nós falamos pouco e mais ouvimos. Aquelas histórias que eles repetem variadas vezes e dizem às vezes naquela semana após semana: eu já te contei. E a gente então diz: ainda não, mas já contou 10 vezes. E a gente está ali para ouvir de novo. E às vezes conta agora com outro colorido, e às vezes repetidamente da mesma forma, parece que decoraram, porque aquele é o ponto em que eles estão ligados. Ou de uma criança, de um lar de crianças, de um abrigo de crianças e adolescentes, que estão lá, alguns deles aguardando para serem adotados e pensam que qualquer um que adentre aquela porta será aquele já seu pai ou sua mãe. Nós nos apresentamos como tios, como amigos, vamos lá, brincamos um pouco, fazemos visitas e tentamos sensibilizar aqueles que tenham este pendor para adoção, quando muitos ainda dizem: imagina, criar o filho de outro deve dar um trabalho, como dá trabalho criar o filho da gente também, aquele biológico. E não são só aqueles que são chamados adotados que darão problemas, às vezes até mesmo os biológicos dão mais problemas e mais dificuldades. É tudo uma questão de reencarnação, o reencontro daqueles espíritos. Se não a porta da reencarnação, biologicamente falando, as outras portas que a reencarnação nos traz, e que nem sempre nos coloca filhos adotados, os quais nós quisemos adotar, mas os filhos transformados em vizinhos, que vivem mais dentro das nossas casas do que na deles, e são como filhos que nos aparecem a todo momento querendo conversar, ou daquele chefe do serviço, ou daquele subalterno do serviço, ou daquela secretária doméstica em casa, que estão aguardando nossas falas, aguardando o nosso carinho, aguardando um direcionamento para os nossos passos, para os seus passos, ou até mesmo aquele drogadicto que para ao nosso portão, que pede um dinheiro para a fralda de um filho, que a gente sabe que não é, que pede então uma ajuda com mantimento, que numa cidade pequena como a nossa, a gente sabe que não é, mas a gente para um pouco para conversar, e às vezes perguntamos: como você está? E ele, em frangalhos, diz: estou bem, seu João. Eu falei: estou vendo, dá para ver. Não, eu estou bem, estou aqui, estamos levando, estamos enfrentando a vida. E aí, mas aquela pequena conversa em que a gente roga aos amigos espirituais para que vá envolvendo, vá dando um passe que vem pela fala, um passe que vem pela mente, um passe que vem pelo coração, e nós vamos externalizando outro aquilo que verdadeiramente aqui viemos fazer, nos cuidarmos, mas também colaborarmos no cuidado com o outro. E a Terra passa por esse período transicional planetário de dificuldades,
um verdadeiro caldeirão em ebulição de emoções, desafios, sentimentos, conflitos, guerras, distorções, contrariedades, disputas. Um momento que requer dos cristãos ativos na atualidade, que estão reencarnados, a compreensão do momento histórico como a compreensão da realidade do outro. Nós fomos convidados a esta época para aqui estarmos, para vermos no outro aquele que nós podemos colaborar, mas vendo nele também uma grande chance de exercermos o nosso trabalho, sendo de alguma forma exemplo para cada um deles, e eles sendo para cada um de nós um verdadeiro teste, sem que tenhamos que nos lançar nas arenas das feras e dos leões, mas enfrentando as arenas da vida. Os momentos difíceis, complicados, e Amélia Rodrigues, Marco Prisco e outros espíritos iniciaram muitos dos seus textos históricos falando de Jesus assim: aqueles eram tempos difíceis. Acredito eu que se tivéssemos que escrever um texto hoje, falando historicamente do momento, também iniciaríamos assim: estes são momentos difíceis. Estamos sendo testados na nossa fé, na capacidade da fé, na absorção dos conceitos espíritas, do que lemos nos livros espíritas, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, as obras subsidiárias, trabalhos de Chico Xavier, Divaldo Franco, Ivone Pereira e tantos outros. Mas mais do que isso, de exercitarmos o que temos lido e sentido, se não na sua integralidade, dadas as nossas imperfeições e o próprio estado de incompletude, mas fazendo o esforço necessário. Porque se nós temos fome de pão, de luz, de ser e de paz, também temos, como diz Pedro Camargo Vinícius, fome de amor. A fome de amar alguém, a fome de ter alguém para amar. E todos nós estamos sendo convidados a nos amarmos uns aos outros, como assim o Cristo nos disse, tendo ainda dito mais: os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Então este é o momento que, se, segundo Leon Denis, no livro Grande Enigma, o século XIX era o século da matéria, em que ele, de alguma forma, profetizou o século XX, dizendo que seria o século do Espírito. Nós estamos no século XXI. Que século é este? Um século psicológico? Um século da vivência? Um século das experiências? Um século do enfrentamento? Um século das arenas, das feras, dos círculos romanos, transformados nas arenas da vida? Para que verdadeiramente, como os antigos cristãos, enfileirados, aguardando o momento do sacrifício do holocausto, mas cantando hosanas ao Senhor e hinos de gratidão ao Pai, nós também façamos isto hoje, passando pelas provações, pelas dificuldades, pelos momentos tumultuosos e difíceis, enfileirados, unidos, congregados, em assembleia, reunidos em igreja, quando a verdadeira igreja está dentro de cada um de nós, mas cantando hosanas ao Senhor e louvores de gratidão ao nosso Pai. Agradeçamos assim a Deus, a Jesus, aos espíritos que, junto a Allan Kardec, compuseram toda a codificação, mas ao Evangelho segundo o Espiritismo, nesses seus 160 anos, aclarando as letras do Novo Testamento, para afirmarmos em nós esta fé robusta, a fé inabalável, que encara a razão face a face em todas as épocas da humanidade. E somente conseguimos fazer isto porque recebemos de Deus as bênçãos deste aprendizado que nos foi transmitido há 167 anos e que, ora, podemos aqui
apresentá-lo ao final desta nossa fala da seguinte forma: creio em Deus, pela beleza da paisagem, pelas aves que voam, pelas árvores que frutificam, pelo perfume das flores, pelo ar que se respira e pelo céu, terra e mar. Creio na imortalidade da alma, princípio inteligente em que residem o pensamento, a vontade e o senso moral. A morte destrói o corpo, mas o espírito triunfa e conserva a sua individualidade. Desligado do laço que o prendia à terra, ele possui o corpo etéreo e a condição de espírito errante. Creio na comunicabilidade dos espíritos, porque se a alma se sente ligada a um corpo fluídico, nada será mais lógico do que a sua intervenção no mundo visível. Creio na pluralidade das existências. Como disse Jesus, ninguém verá Deus se não nascer de novo. É a reencarnação, a lei da evolução. Alcançaremos o nosso objetivo não apenas em uma vida. Temos que redimir as faltas que houvermos cometido em outras passagens e procuraremos renascer entre espíritos que nos são simpáticos ou então difíceis, para que possamos nos redimir das faltas cometidas no passado. Creio na pluralidade dos mundos habitados. Seríamos egoístas se pensássemos que apenas a Terra pudesse ser habitada, e podemos refletir sobre as palavras do Mestre: há muitas moradas na casa de meu Pai. Quem sou? Conheces-me? A minha máxima se resume em fora da caridade não há salvação. A verdadeira caridade, sem pedir nada em troca, tendo como exemplo maior Jesus. A minha doutrina foi ditada pelos Espíritos e codificada por Kardec. Sou o Consolador prometido pelo Cristo. Sou o Espiritismo. Naître, vivre, mourir, renaître encore, être progresser, sans cesser, telle est la loi. Nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar, tal é a lei. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Muita paz. Obrigado. Pequeno mimo para ter sempre esse momento tão. Obrigado. Obrigado, Tocano. Muito agradecidos, João Luiz do Nascimento Ramos, por trazer-nos esse despertamento tão lindo em forma de evangelho. E agora vamos chamar o nosso caro companheiro, trabalhador da casa, o Hugo Zanon, para que ele profira a prece de agradecimento e de encerramento. Queridos amigos, ó Deus Pai, Senhor Todo-Poderoso, nosso Pai, Pai de nosso Mestre Jesus, certamente hoje saímos dessa casa com os nossos corações inundados pela sua paz, pelas músicas que recebemos com muito amor, pelas palavras de tanta sabedoria, de tanto amor que recebemos também do nosso palestrante. Não nos cabe, ora, em nosso coração, tamanha alegria. E já que nós temos tamanha alegria, Senhor, pedimos também para todos aqueles que não puderem estar presentes, que recebam também essa luz que nos irradia agora, que é a luz da sabedoria de Jesus. Senhor, somos muito falhos ainda, mas sabeis o quanto buscamos pelo seu caminho. E é isso agora, Senhor, agradecemos mais uma vez pela oportunidade de todos juntos estarmos irradiando e muito agradecendo agora a espiritualidade amiga
que nos ampara e que nos guiará novamente aos nossos lares e a todos os cantos que pudermos levar sua palavra. Muito obrigado, Senhor, que assim seja, e graças a Deus.